Solução ideal para sua empresa ou residência. Muito bem, Natal, estamos de volta, 10 horas 48 minutos. E, gente, setembro é o mês do profissional administrador. Olha só que coisa bacana. E só para vocês terem uma ideia, dia 9/9 foi o dia do administrador. A gente tem aqui, está na realidade comemorando também 35 anos do Conselho aqui no nosso Rio Grande do Norte, pois é o Conselho Regional de Administração completando aí esses 35 anos. E ó, a gente está recebendo, né, o presidente do Conselho, o Flávio Emílio, está conosco aqui nos estúdios para a gente conversar aí sobre a importância, né, do profissional administrador, que com certeza absoluta, Edivan Martins, a gente sempre está precisando ali de um profissional para administrar, seja a nossa vida, seja as nossas finanças. Programa Tribuna Livre. Administrar aqui o nosso programa para a gente não passar do horário. Administrar o nosso tempo. Exatamente. Presidente, seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo conosco nessa manhã de quarta-feira, justamente para a gente falar, né, dessa importância do profissional administrador. Bom dia. Bom dia. É uma alegria voltar, né? Bom dia a vocês, a nossa audiência. Eu que faço parte dessa audiência, sou ouvinte do programa também. E vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de gestão, de boa gestão, de administração. Uhum. Ô Flávio, como é que está a procura para os cursos de administração na universidade? Tem formado muitos administradores? Sim, o curso de administração, ele tem um poder de atrair muita gente. Isso é bom e, ao mesmo tempo, liga em nós o sinal de alerta. A expansão dos cursos de administração, ela sofreu aí um impulsionamento, sobretudo através do ensino à distância. Então, para vocês terem uma ideia, o número de vagas à distância, né, o ensino online, ela superou o presencial. Então, isso é muito bom. Nosso curso tem representatividade quantitativa, mas o Conselho também fica muito vigilante e atento à qualidade dos nossos cursos. Para não ficar igual os cursos de Direito. Eu não conheço tão bem como é que é a situação lá no Direito. Porque é muita faculdade, muito curso, e você coloca no mercado de trabalho um volume muito grande de pessoas formadas e muitas também que vão fazendo o curso assim, entendeu? Então o Conselho também tem esse papel de fiscalizar a atuação dos profissionais da área. Sim, nós temos um papel de fiscalização depois que a pessoa se forma, né? E com as instituições, nós temos um canal de diálogo. Nós não temos como interferir, por exemplo, na autonomia universitária. Claro. Então, eu não tenho como definir currículos ou perfil de professores, mas nós temos um canal, assim, abertíssimo de diálogo, tanto na esfera federal, né, lá em Brasília, como também aqui no Rio Grande do Norte. Os estados são estimulados a manter esses canais com as instituições. Para quê? Para garantir a qualidade da formação, né, do profissional de administração. Mas é uma prioridade permanente, gente. Temos que ter essa luz de alerta ligada sempre. O Enem vem por aí, muitos jovens ouvindo aqui o nosso programa, e muitos ficam em dúvidas, né? Porque muitos são levados para esses cursos aí de Direito, outros têm mais aptidão para engenharia. Quais iriam, assim, Flávio, os critérios principais para você escolher um curso e, no caso, o administrador? O que é ser um bom administrador de empresa? Muito bem. A administração, ela reúne em si algumas funções que, gente, atravessam as eras, elas vão continuar valendo. Então, a primeira delas é gente que é bom de planejamento. Nosso ouvinte deve conhecer gente que é muito boa de planejamento. Que, por exemplo, já visualiza que estamos aí prestes a entrar no último trimestre do ano. Já começa a estabelecer umas prioridades. Já está pensando lá em 2024, ou né? Pensando mais a longo prazo, Sim. 2024. Então é gente muito planejadora, gente que tem um apreço pela organização, não só organização de questões pessoais, mas em qualquer ambiente tenta organizar as coisas. Isso também é uma característica bacana de quem procura administração. Gente que tem perfil de liderança, que toma frente, que toma decisões, que tem iniciativa, outro elemento interessante. E o último, você até falou na abertura da nossa entrevista, controle. Administradores controlam, lembra aí? Controlar o tempo. Então os administradores têm essa pegada, gente, do controle, de deixar as coisas não só organizadas, mas controladas para não dar nada errado.
Então você encontra isso em pessoas das mais variadas faixas etárias, inclusive gente novinha que vai fazer o Enem, que já tem essa característica. Uma pessoa dessa se dá muito bem no curso de administração. Ou, por exemplo, a gente tem no nosso curso um público bem interessante, que são sucessores de empresa familiar. Sim. Olha isso. Né? O certeza. famoso filho do dono, né, Divan? Filho do dono. Filho do dono, a filha do dono. Vai aprender novas noções, novos conceitos de administração. E no planejamento da família vem a Planejamento. sucessão, né? Claro. O pai e a mãe dizem assim, olha, no futuro vai assumir o negócio no meu lugar. Naturalmente, uma pessoa dessa vai procurar administração para fazer. Ou gente que empreende. Está em alta, né, o empreendedorismo. Sim. Então, existe assim uma oferta de possibilidades muito bacana. E quando a gente fala em Enem, o Enem é super democrático. Tem gente de mais idade fazendo o Enem. Vocês já viram? Sem dúvida, sim. É só ir para uma porta de um estabelecimento que vai ter prova, você não vai só ver gente de 17 anos. Você vai ver gente que vai fazer uma segunda graduação, gente que já tem mais idade. O Enem é super democrático. Então, esse público também procura E administração. Flávio, como é que está o mercado em si para o profissional? Eu costumo dizer que, assim, para gente boa e competente, sempre vai ter espaço. Né? Então, é possível que haja algum colega meu que vai dizer assim, tá estagnado, tá em crise, tá difícil. Olha, eu concordo em parte, né? Vai depender muito do foco que a pessoa precisa e do nível de competência que ela tem para apresentar. Então, quem tem realmente consistência, quem tem estofo, vai conseguir espaço sim. Agora, aquela pessoa parou de se atualizar, ou uma formação frágil, meio capenga, realmente o mercado é muito duro com essas pessoas. Se tiver competência, vai. Se não tiver, vai ficar tentando. Nesse aspecto é zero emoção, né? Sim. É tudo muito técnico. Exatamente. Presidente, o senhor estava comentando aqui conosco sobre a importância, né, do Conselho Regional, um conselho que antes, há alguns anos atrás, era um conselho mais amplo, né, abrangia aí alguns outros estados, e hoje a gente tem um conselho que é só pertinente aqui ao Rio Grande do Norte. Qual a importância desse conselho? Isso é fruto da evolução do nosso sistema, né? A gente chama de sistema porque envolve o Brasil todo. Então, em termos de CRA, nós temos 27 no Brasil. São os 26 estados e o Distrito Federal. Então, o Brasil inteiro tem CRA. Isso mostra a força da nossa profissão. O volume de registrados é grande. E a importância dos conselhos, ela segue sendo muito alta, gente. Porque o conselho, ele defende a sociedade do mal profissional. Vez por outra, a gente ouve aí no Congresso Nacional propostas do tipo, acabar com os conselhos. Isso, volta e meia, vai voltar para a pauta. Então, você pega um parlamentar que aí tem esse projeto. Vamos acabar com os conselhos. E aí gera todo um ruído. Ou então, o registro passa a ser opcional, o que é também uma situação muito ruim. Mas nós temos também a nossa força, nós temos a articulação parlamentar e todas as propostas até hoje, nesse sentido, elas foram neutralizadas. Por quê? Porque os conselhos são importantes. E aí eu não falo só em nome da minha área, não. Todos os conselhos em todas as áreas, farmácia, odontologia, engenharia, medicina, eles prestam um relevante serviço para a nossa sociedade. Maravilha. E aí tem um material aqui super importante também, Edivan Martins, que eu acho que é bacana da gente trazer aqui à tona, né? É um sistema, presidente, de gestão pública, né? Uma ferramenta nova, é isso mesmo? Sim, e isso reforça aquilo que a gente comentou há pouco. Nós fazemos diferença para a sociedade. Essa plataforma aí, ela é um serviço muito bom. O nome dela é IGM, Índice de Governança Municipal. Olha aí. Mostrar aqui, aproveitar para mostrar vocês fazem uma compilação dos dados oficiais de saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, enfim, e compilam, e aí eu posso saber se Natal está com índice melhor do que Mossoró está com índice melhor do que Apodi, São José de Mipibu. Consegue. Então, se eu quiser saber como é a situação de Natal, esse GM tem um indicativo e tem os dados. Sim, consegue passar da divisa do estado para outros, tá? Sim, entendi. Você falou aqui em Mossoró, Edivan, houve uma ida minha a Mossoró e eu cheguei a apresentar de maneira informal para gente da gestão municipal de Mossoró, secretários e tal. E aí a gente fez análises comparativas entre Mossoró e municípios de outros estados até. Eu lembro que na época a gente fez entre Mossoró e Foz do Iguaçu.
Legal, Foz do Iguaçu não é a capital do Paraná. E aí eles, deixa eu dar uma olhada com Foz do Iguaçu, com outros. E o mais interessante, a plataforma é fácil de operar, é fácil de navegar nela e não tem login, não tem senha, não tem complicação não. É de consulta pública. E é interessante porque são dados que nós não levantamos. O serviço da plataforma é compilar, é tornar aquilo ali que antes era disperso, um local só, né? E são indicadores de gestão. Ô Flávio, isso é no âmbito municipal ou no âmbito estadual também? No âmbito municipal. O foco do IGM são os municípios. E também um dado curioso, interessante, quando a gente fala sobre o IGM nos municípios, isso interessa tanto à gestão municipal quanto à oposição. A gestão, assim, vereadores, prefeitos, secretários, a gestão que está atuando diz assim, deixa eu ver o que é que tá bom, né? E a oposição... Divulga o que tá bom e a oposição olha o outro que lado. Tá ruim. Deixa eu ver o que tá falhando, né? Sim. Então, assim, acaba unindo situação e oposição. Todo mundo gosta. E quais são os itens que são pesquisados? Eu citei aqui alguns. Finanças também, na área de finanças, né? Sim. Se o município está realmente atingindo aqueles índices, né? Se a tributação está legal, forma de tributar, a arrecadação. Sim, tributação é extremamente importante, assim como aquelas prioridades do município, né? A saúde municipal, o investimento em educação, a questão de obras públicas. Então, tudo isso impacta diretamente na qualidade de vida do cidadão, né? De viver naquele município tem muito a ver com isso. E, além disso, a austeridade no uso do recurso financeiro, né? Então, o IGM pega tudo isso e compila, e uma coisa muito interessante. Por exemplo, estamos às portas do último ano da atual gestão municipal. 2024 já finaliza um ciclo. Sim. Então, por exemplo, o prefeito, o vereador, os secretários, eles podem usar o IGM como sendo assim, o último plano de ação. Ou seja, o sprint final da gestão. E é também de fechamento das contas, né? Sim. Para você não ser pego aí pelos órgãos de controle. Verdade. Pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, TCU. E uma fonte neutra, né, gente? Uma fonte completamente neutra. O Conselho Federal de Administração, que foi quem colocou esse projeto em pauta e já vem há alguns anos, ele não tem vínculo com gestão municipal nenhuma. Nós somos neutros nesse sentido. Então, ninguém tem nenhuma vinculação político-partidária. Então, é uma fonte extremamente confiável pelos dados oficiais que ela usa e, assim, não temos nenhum viés nem para um lado nem para o outro. Então, vale a pena pesquisar o IGM. Um serviço realmente muito, muito importante, muito relevante, né, para você pesquisar, você que mora numa cidade, para fazer uma comparação. Se fala muito num comparativo da gente com Paraíba, com Ceará, né? Isso. Tá na hora de pesquisar aqui, porque ele tem todos os municípios, são 5.750 municípios, parece? Sim. Por aí, né? E um detalhe, gente, só um detalhe. Os municípios são categorizados por população. Então, ninguém compara municípios, porque o Brasil é muito diverso. Então, eu tenho municípios muito grandes e municípios que têm 2.500 habitantes. Viçosa, isso. Ipueira. Entendeu? No interior do Nordeste tem muitos assim. Então, não dá para comparar situações tão distintas. Então, é por categoria. Até nisso eles pensaram. Portanto, para você que teve curiosidade aí, né, dar uma olhadinha ali na ferramenta, acessa o igm.cfa.org.br. Esse é o site, tá? igm.cfa.org.br. Inclusive tem um QR Code aqui, se eu conseguir mostrar, Ricardinho. Esse QR Code aqui, de repente dá pro pessoal, né, já acessar por meio aqui do QR Code. Está disponível aqui para você também. De repente, você que é administrador, você que é um curioso mesmo, Sim. pode ir lá dar uma olhada na ferramenta, tá certo? Geralmente, nas primeiras páginas dos jornais estão as matérias principais e das revistas, né? Esse FIRE aqui quer dizer o quê? Bom, a coisa mais moderna no campo da administração? A nossa área, ela se reinventa muito, né? Muito, mas de verdade. Não é só a conversa aqui do presidente que fica dizendo isso aleatório, não. Não sei se vocês lembram, mas houve uma época que o nosso curso era chamado de Administração de Empresas. Isso. Sim. Todo mundo lembra disso. Sim. Uhum. Quem disser Administração de Empresas hoje,
eu digo que está desatualizado uns 30 anos. Porque a nossa área não é mais administração de empresas. Porque essa expressão limita ao setor privado. E a nossa formação, ela abre possibilidades na área pública, na área social, na área privada também. A matéria fala aqui do tal do quit firing, que acaba sendo o quê? A demissão sumária, né? A saída sumária. Sim. E esse é um fenômeno hoje. Não sei se vocês lembram também, possivelmente lembram, nosso ouvinte também, a geração passada, a geração lá dos nossos avós, eles tinham como bandeira de vida chegar novinho numa empresa e se aposentar nela. E se orgulhavam disso. Sim. Cheguei como aprendiz, como estagiário, né? E me aposentei na mesma empresa. Hoje não é mais assim, gente. Observem a geração mais nova que a gente... É outra, a dinâmica é outra. Então, existem pessoas que dizem isso aqui não faz mais sentido para mim. E quer saber? Eu vou procurar outra coisa e é agora. Então, o nível de dinâmica de ingresso, saída... E aqui, o tal do quiet firing é aquela saída silenciosa, né? Sim. É aquela saída silenciosa. Alguém que tem intenção de sair não sai fazendo alarde muitas vezes, não. E esse é um fenômeno que não é uma coisa específica. Ele tem se avolumado. E aí atrai a atenção de quem estuda uma área da administração chamada gestão de pessoas, que antigamente chamava recursos humanos. Exato. Então, a matéria é sobre isso. Maravilha. E a gente está falando da matéria aqui, gente, porque tem essa revista, né? Uma revista, a Revista Brasileira de Administração. Tá aqui um periódico, né, presidente? Sim. Um periódico que o pessoal tem acesso, né? Os administradores têm acesso. E você também pode ter, né? É só acessar, tem um site específico, né? É o site do CFA, Pronto. O site do Conselho Federal de Administração. Pois é. E tem várias matérias aqui super interessantes, né? Inclusive essa a gente está comentando, porque é a matéria da capa, né? Então essa é a edição número 34, né? Aliás, perdão, ano 34, a edição número 153, né, desse ano aí de 2023, e que você também pode ter acesso. Presidente, só pra gente finalizar, a gente tá falando de um mês comemorativo, né, algumas ações vão acontecer ainda nesse mês, a gente tá pertinho de acabar, mas ainda dá tempo, né? Aqui tá sendo uma ação muito importante, hein? 27, falando aqui pra audiência de vocês grande, qualificada, falando sobre administração. Mas nós começamos o mês lá no dia 1º, inclusive, com um café da manhã lá na Caerne. Não foi o CRA que promoveu, não. Foi os administradores da Companhia de Águas que nos convidaram. Isso é bom, é muito bom participar de eventos como esse. Claro. Nós abrimos o mês nos confraternizando com eles. A Caerne tem muito administrador e isso é motivo de muita alegria, porque é uma empresa séria e que contrata profissionais registrados, que exigem o registro. Tivemos sessão solene na Assembleia Legislativa, todo ano praticamente nós temos esse evento, é maravilhoso. Tivemos sessão solene na Câmara de Natal, inclusive temos agora uma comenda, isso, uma honraria, que começou esse ano e vai perdurar aí por longos anos. Temos, o mês de setembro ficou pequeno, gente. A gente vai continuar comemorando em outubro até. Que bom. Temos uma ação bacana em Mossoró, até porque o CRA não é Natal só, o CRA é RN. E domingo passado, esse último domingo, fizemos um evento externo no Bosque das Mangueiras. E foi casa cheia, foi uma manhã maravilhosa. Aí não foi só administrador, não. Foram famílias, foi gente assim muito variada. E foi uma manhã memorável. Tudo isso para comemorar a nossa profissão. Só que a gente comemora, mas ao mesmo tempo sabe que tem que lutar muito. A gente não chegou onde queria, não. Então a gente se confraterniza, comemora, acha bom, mas ninguém está satisfeito, não. Tem muita coisa ainda para avançar. Sim, tem muito o que planejar, né, presidente? Tem sim. Quero agradecê-lo, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no programa, trazendo aí, né, as várias faces da administração, né? Quando a gente fala da administração, não é só como o senhor colocou aqui, de empresas, mas tem tanta coisa acontecendo nesse mundo que se renova tanto, né? E a administração também está aí se renovando a cada dia. Muito obrigada, viu? Obrigado. Olha, a gente agradecendo aqui a presença do presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte, Flávio Emílio. A gente vai para o intervalo comercial acionando o nosso querido Ricardinho. É administrador também, Ricardinho. Você administra a nossa mesa aqui. E o nosso tempo também, né? Que bom que tem você para administrar o nosso tempo.